o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes ou de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou especulação, nem em meio de vida. É isso aí. Aqui no suplemento já pode trazer cartão de crédito, Pix, essas coisas. Brincadeiras à parte, gente. Bom, dom de curar. Jesus tratou desse assunto, do dom de curar. Era comum naquele tempo, né, essa mediunidade de cura. Era algo muito presente, a gente via, né? Verdadeiros milagres acontecendo, os apóstolos todos tiveram esse dom de curar. Pedro curou no crente do Sinédrio, um aleijado. Tantos outros praticavam curas, expulsavam demônios. Isso está muito relacionado a essa época. Foi uma época em que a mediunidade de cura ela era muito comum. Então as pessoas elas se socorriam desses curandeiros, essas pessoas que tinham a capacidade de promover algum tipo de bálsamo para suas dores através desse dom. Mas isso está relacionado à época, a uma fase da humanidade. Nós tivemos uma época de mediunidade de cura, depois nós tivemos uma outra época em que foi necessário que acontecessem, por exemplo, efeitos físicos. Então haviam muitos médiuns de efeitos físicos no mundo, especialmente na introdução do Espiritismo. Quando o Espiritismo, né, foi estabelecido, era comum eventos como os eventos das mesas girantes, em que as pessoas, ao invés de ir para uma balada, como é nos dias de hoje, elas iam em algumas reuniões com amigos e ficavam ali, né, tomando seu conhaque, fumando seu charuto e brincando com mesas que se levantavam e conversavam com eles. Por quê? Porque era uma época de efeitos físicos. Não só disso, era comum a gente ver casas, pancadas nas casas, do nada elas apareciam, fogo que aparecia do nada. Isso foi passando. Isso é muito raro hoje em dia. Você não vê mais, né, quase que acontecer fenômenos físicos. Hoje nós vivemos que época? Qual a mediunidade dos dias de hoje? A mediunidade dos dias de hoje é de efeitos evangélicos, gente. Isso que nós estamos fazendo aqui. Investigando, discutindo, explorando os ensinamentos, tentando trazer isso para a nossa vida, para a nossa rotina, para a transformação do nosso ser. Então a gente vê o quanto de pessoas estão envolvidas com isso, trazendo boas mensagens, bons direcionamentos. Isso tem sido comum a verdadeiros médiuns com capacidade enfim, de expor grandes conhecimentos, de promover grandes transformações nas pessoas, através de uma nova perspectiva que ela abre para o pensamento daquele que está na ignorância, daquele que não está enxergando saída dos seus problemas. Então nós vivemos um tempo assim, mas nós sempre fomos canais. Nós sempre fomos um intermediário de uma vontade maior. Podem dar o nome de Deus, de universo, o que vocês quiserem. Mas, enfim, de algo que está determinado para acontecer no mundo, para que aconteça uma evolução no mundo. Porque o mundo está sempre dentro de uma evolução.
Se nós não estivéssemos evoluindo, nós estaríamos ainda na caverna, vivendo nas cavernas, não é isso? Mas isso, então, não podemos negar que existe sim uma evolução, e que a gente aprende a cada dia coisas novas, que existem avanços. Hoje a gente já está falando em inteligência artificial, computador quântico, e várias coisas que vão começar a surgir aí para trazer o quê? Trazerem mudanças ao mundo. E nós temos que estar adaptados a isso. Então, nós sempre fomos esse intermediário. O que Jesus condenava é quando a gente começa a cobrar por isso. Começa a transformar essa mediunidade em negócio, em meio de vida, em meio de subsistência. Então a gente vê isso muito presente. A gente vê muito isso, né? Aquela tiazinha do poste lá, que traz não sei em quantos dias, traz o seu amor em quantos dias. Aquelas pessoas que fazem trabalho e cobram por isso, pessoas que fazem reza não sei das quantas e cobram. Aliás, Jesus já falava sobre isso, gente. Ele não disse apenas dai de graça, o que de graça recebeste. Ele repreendia os escribas. Se vocês procurarem lá em Marcos, ele diz com todas as palavras: ai de vós, escribas e fariseus, que exploram as viúvas e as deixam na miséria, e que virem aí com roupas pomposas, desfrutando de um luxo, graças a esse tipo de exploração. Não é exatamente com essas palavras, mas é exatamente isso que ele queria dizer. A gente está cansado de ver isso o tempo todo, em todos os lugares. Se vocês vão a algum lugar que estão ali dizendo que vocês têm que contribuir, que vocês têm que ajudar, que tem o quê, tem o quê, alguma coisa está errada nisso. Não é esse o objetivo. A mediunidade não surgiu com esse objetivo. As pessoas estão precisando de orientação, não de serem exploradas de alguma forma. Então ele diz que o castigo para aqueles que exploram as viúvas, né, como ele diz nos textos, ou seja, aqueles que estão explorando das pessoas que estão numa condição de fragilidade, é muito grande. Elas vão ter que prestar contas com a própria consciência. E a consciência é dura, viu, gente? As dores morais são terríveis, são muito piores do que as dores físicas. E as dores morais, elas não são nada mais, nada menos do que tudo aquilo, todos os conteúdos que existem dentro da gente, com os quais nós vamos ter que conviver. Então, tudo aquilo que está mal resolvido, que está gerando algum tipo de remorso, arrependimento, vai te trazer sofrimento. Então, é importante nós nos resolvermos com tudo isso. Não arrastarmos para o lado de lá, levarmos uma consciência tranquila. E isso pode ser feito de duas formas, ou você reparando, ou você alcançando uma compreensão de si mesmo. E compreender a si mesmo é o atalho mais perfeito. Saber que a gente age de acordo com o entendimento que a gente tem. O entendimento que a gente alcançou, com o nosso nível mental, com o nosso nível intelectual, com o nosso nível consciencial. A nossa resposta emocional, ela obedece uma programação que está ali pronta, que diz respeito a tudo aquilo que a gente viveu, que a gente criou. Todos os nossos condicionamentos não foram apenas criados por nós. Isso veio de tradição, veio da escola, veio do pai para filho, veio da tua convivência, veio do mundo que te cerca, que construiu essa aberração que é você hoje, e que está reagindo às vezes da pior forma possível, porque não conhece outra. Então, o autoconhecimento já desconstrói tudo isso. Aliás, tem uma frase no Bhagavad Gita que fala sobre isso. Aquele que alcançar, de fato,
a iluminação, que é esse autoconhecimento, o conhecimento pleno da sua verdadeira natureza, a primeira coisa que se desfaz é o próprio karma, que ele deixa de existir. Palavras de Krishna, no seu diálogo com Arjuna. Então, buscar o autoconhecimento, ele é extremamente poderoso. Não é à toa que a gente bate tanto nessa tecla aqui, que a gente fala tanto sobre isso. A gente não precisa ficar buscando resposta na boca de um pastor, de um padre, de um líder religioso, de uma doutrina, de uma filosofia, de um cientista, de uma opinião científica, de uma opinião política, da opinião do outro, de alguma autoridade religiosa. Não. A resposta está dentro da gente. Então nós temos sim que dar de graça, porque senão não tem o menor sentido isso que a gente faz. Imagine se esse dom que a gente recebe, se a gente fosse cobrar. Imagine se Moisés fosse cobrar de todos os 700.000 judeus que ele libertou do jugo do faraó. Né? Olha, eu te libertei, mas você tem que ajudar de alguma forma aí. Imagine se Jesus fosse cobrar por todos os que ele curou. Então, esses são os grandes líderes, os grandes missionários. E eles não só fizeram, como eles deixaram um exemplo. Então, eu não sei aonde que a gente entende que podemos fazer uso da nossa mediunidade para benefício próprio. Porque isso é uma transgressão de um princípio fundamental. A mediunidade existe não só para ajudar o outro, é para ajudar a si mesmo. É você que, através do exercício altruísta de ajudar o próximo, é você que está desenvolvendo as suas virtudes, a sua capacidade de amar, de compreender, de aceitar. Chico Xavier ele dava o exemplo que a grande transformação que aconteceu na vida dele, para todos os problemas que ele tinha, e não eram poucos, era uma pessoa extremamente angustiada também, foi quando ele começou a conviver com o problema dos outros. Que ele viu que o que ele sofria era bobagem, era muito pequeno. Então, ajudar o próximo, o exercício de ajudar uma ajuda desinteressada, e aliás, no livro dos Espíritos eles dizem isso, que todas as vezes que nós nos reunirmos de forma séria, tem que ter seriedade, e desinteressada, os bons espíritos virão em nosso apoio. Significa o quê? Que eles só querem a nossa seriedade e o nosso desinteresse. Não querem nada mais. O resto deixa com eles. Agora, se não tem seriedade, não vai vir bom espírito. Vai vir espírito brincalhão, espírito atrasado, espírito de pouco conhecimento. São esses que vão fazer parte daquilo que você está enredando. E se não tem também desinteresse, pelo contrário, existe um interesse naquilo, você vai atrair que tipo de espírito? Espírito da mesma espírito que atua, da tua mesma faixa mental. Espíritos interesseiros. Espíritos que não vão te trazer nenhum progresso. E que de pouco conhecimento, que vão te ensinar a barganhar o tempo todo, que vão fazer com que você fique preso ainda nas estruturas grosseiras do mundo, de desejos, de ambições e de, enfim, de inclinações materialistas, que é tudo que a gente precisa superar. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual o caminho que a gente vai seguir. E no mundo existe esses dois caminhos, essa bifurcação está clara. Quem vai escolher para onde a gente vai somos nós. Então nós temos que estar atento que se nós escolhermos o caminho errado, nós vamos ter que sofrer as consequências e as implicações daquilo, que não vai ter progresso ali.
Você pode estar iludido com o conforto que você vai alcançar, mas progresso espiritual nenhum, zero. Porque você não vai estar na companhia de espíritos que vão poder promover algum tipo de desenvolvimento da tua consciência. Pelo contrário, eles vão reforçar aquilo, as tendências ruins que você já traz. E a gente gosta de um reforço negativo. A gente gosta. Esse é o problema. Se a pessoa vai numa consulta espiritual e ouve ali da entidade, do médium, seja lá do que for, coisas que ela quer ouvir, ela sai de lá feliz. Aí eu queria ouvir isso. Ele disse o que eu queria ouvir. Então o médium é bom, o lugar é bom, eu vou voltar sempre. Não faz mal, tem que pagar, vale a pena. Agora você vai num lugar onde você ouve não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Ah, não gostei de lá. Falaram umas coisas nada a ver. Não era isso que eu queria ouvir. Porque a gente não é assim só com consulta espiritual. A gente é assim com todo mundo. A gente valoriza o outro quando a gente escuta a nossa opinião na boca do outro. Se ele está dizendo uma coisa que condiz com a minha forma de pensar, ótimo, esse cara é legal. Agora, se ele está dizendo uma coisa que não condiz com o que eu penso, não, esse cara aí não quero nem chegar perto. É assim. A gente está sempre procurando meios de reforçar essa programação estúpida que existe dentro da gente. Quando aparece aquele que diz, não, meu querido, o problema não está no teu marido, na tua esposa, o problema está em você. Olha para você, perceba que você está problematizando algo, perceba que existe uma fragilidade em você, perceba que há coisas que você não tem condições de estrutura emocional para enfrentar, porque você tem essa vulnerabilidade, essa fragilidade, essa falta de consciência. Começa a produzir dentro de você transformações e mudanças, que isso vai deixar de ser um problema. Porque o problema existe justamente porque a gente problematiza. O problema é uma ilusão, gente. Não existe problema. Os grandes sábios e iluminados sabem disso. Estão cansados de dizer isso não está claro para a gente. Não interessa o que aconteceu com você. Você pode escolher ser afetado por aquilo ou não. A escolha é tua. O que é o princípio do estoicismo? É justamente isso. É te bater numa face e aparecer outra. Isso não tem que ser um problema. É te levar em juízo para tomar a sua túnica, você dá a capa também. É te levar para andar 1000 metros, você anda 2. Jesus era estoico por isso. Então, tudo aquilo que 300 anos antes de Cristo se falava, ele reproduziu, porque é uma verdade. O que Sêneca falava, Marco Aurélio, todos aqueles pensadores, Epiteto, tudo aquilo que eles diziam sobre o estoicismo, Jesus chancelou. É realmente assim. Então, nós temos que aprender que nós, em tese, não deveríamos nos afetar com absolutamente nada. Mas se nós nos afetamos, é porque somos afetáveis. Porque somos frágeis. Porque desenvolvemos dentro da gente um programa equivocado, onde diz que você é de cristal, que você é incapaz de enfrentar isso ou aquilo, e você acredita. As suas crenças são crenças limitantes, que te limitam a uma condição inferior de fragilidade. E quem que vai mudar isso? Só você mesmo. Ninguém no mundo está interessado em mudar ninguém, viu, gente? É tudo conversa isso. Se a gente não arregaçar a manga, não olhar para dentro e não perceber que, poxa vida,
Eu tenho que ligar aquela famosa tecla. Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, não tem que me afetar com isso nem com aquilo. Tem que compreender que a pessoa tem essa forma de pensar, porque está nesse estágio de consciência, não tem que me afetar com isso. Quando você começa a introduzir esse diálogo interno, a promover em você mesmo modificações para começar a olhar para a vida de uma outra forma, pronto. Está aí o caminho. Não precisa de ninguém cobrar de você um dízimo para te ensinar isso. Isso já foi dito. Isso está escrito. Tudo que a gente fala aqui não é novidade, a gente está só repetindo o que Jesus, o que Buda, o que Nisargadatta Maharaj, Ramana, São Francisco de Assis, Moisés e tantos outros iluminados que tiveram aqui já disseram. Ninguém está falando de uma novidade aqui. O problema começa, acontece e termina dentro da gente. Então esse princípio de responsabilidade é fundamental. Tem que cair essa ficha. Que você é responsável por você. Tá certo, gente?